Você já se perguntou como um único momento pode revelar camadas tão profundas sobre quem somos como sociedade? Como uma confusão aparentemente simples pode descortinar preconceitos que julgávamos superados? E se eu te dissesse que, em uma manhã qualquer de terça-feira, uma juíza militar descobriu que sua competência profissional poderia ser instantaneamente questionada não por suas decisões jurídicas, mas pela cor de sua pele e por suposições sobre seu lugar no mundo? Esta é uma história que começou como um julgamento rotineiro e se transformou em um espelho implacável da nossa sociedade. Uma história onde o martelo da justiça ecoou não apenas sobre o réu, mas sobre cada pessoa presente naquela sala de audiências, revelando verdades que preferíamos manter escondidas nas sombras dos nossos preconceitos inconscientes. Era uma manhã como tantas outras no Tribunal de Justiça Militar de São Paulo. O sol filtrava-se através das janelas altas, criando aquela luz solene que sempre caracteriza os ambientes onde a justiça é deliberada. A doutora Mariana Santos, de 34 anos, ajustava sua toga preta com a mesma precisão meticulosa que aplicava a cada processo que atravessava sua mesa. 15 anos de carreira jurídica, sendo os últimos 5 como juíza militar, haviam moldado nela uma presença serena e determinada. Naquela manhã específica, ela presidiria o julgamento de um caso que envolvia corrupção em uma licitação militar. O réu, coronel reformado João Mendes, aguardava do lado de fora da sala de audiências, acompanhado de sua esposa, uma mulher negra de aparência elegante, vestida com um terno discreto e uma postura digna que falava de sua própria trajetória profissional. O primeiro sinal de que algo estava diferente veio quando Mariana entrou na sala de audiências. O murmúrio habitual que acompanha a entrada da magistrada foi substituído por um silêncio estranho, pontuado por sussurros que ela não conseguia decifrar completamente. Alguns rostos se voltaram em sua direção com expressões que ela não reconhecia, uma mistura de surpresa e algo que parecia desconforto. O escrivão, um homem de meia idade que trabalhava no tribunal há mais de 2 décadas, aproximou-se dela com uma hesitação incomum. "Doutora", ele sussurrou, inclinando-se ligeiramente, "houve um pequeno equívoco lá fora." Mariana ergueu uma sobrancelha, aguardando uma explicação que não veio imediatamente. Algumas pessoas confundiram a senhora com a esposa do réu. Por um momento, o tempo pareceu suspenso. Mariana sentiu algo se contrair em seu peito, uma sensação familiar que a acompanhava desde a infância, aquele reconhecimento doloroso de que, independentemente de suas conquistas, de sua educação, de sua posição, ainda havia momentos em que seria vista primeiro através da lente da cor de sua pele, e só depois através de suas competências. Ela respirou profundamente, permitindo que o impacto total da situação se assentasse em sua consciência. Não era apenas sobre ela ter sido confundida com alguém. Era sobre as suposições automáticas que levaram a essa confusão. Em uma sala de tribunal, cercada pelos símbolos máximos da justiça e da autoridade, sua presença havia sido automaticamente categorizada não como a de alguém que exerceria o poder, mas como a de alguém que estaria subordinada a ele. O julgamento prosseguiu, mas algo havia mudado na atmosfera da sala. Mariana podia sentir os olhares furtivos, as conversas sussurradas que paravam abruptamente quando ela direcionava sua atenção para determinadas áreas da sala de audiências. Era como se sua autoridade, antes inquestionável, agora precisasse ser constantemente reafirmada, através de cada decisão, cada palavra, cada gesto. Durante o intervalo, ela se retirou para seu gabinete e permitiu-se alguns momentos de reflexão silenciosa. Pela janela, observava o movimento da cidade, pensando em quantas vezes havia navegado por situações similares ao longo de sua carreira. Lembrou-se da primeira vez que entrou em uma sala de aula de direito e foi automaticamente assumida como sendo a limpeza. Lembrou-se de reuniões profissionais onde sua opinião foi sistematicamente ignorada até que um colega homem repetisse exatamente as mesmas palavras. Mas havia algo diferente desta vez. Talvez fosse a natureza pública do equívoco, ou talvez fosse o fato de que aconteceu em um ambiente onde sua autoridade deveria ser absoluta e inquestionável. Ou talvez fosse simplesmente
o acúmulo de décadas de microagressões que finalmente encontraram um momento de cristalização. Quando retornou à sala de audiências, Mariana tomou uma decisão que mudaria não apenas o curso daquele julgamento, mas também sua própria trajetória como magistrada. Em vez de simplesmente ignorar o incidente, ela decidiu abordá-lo diretamente, não com raiva ou indignação, mas com a mesma serenidade judicial que aplicava a todos os casos que passavam por sua corte. Antes de darmos continuidade aos procedimentos, ela disse, sua voz ecoando claramente através da sala, gostaria de abordar um incidente que ocorreu hoje. O silêncio que se seguiu era denso, carregado de antecipação e desconforto. Fui informada de que houve confusão sobre minha identidade, com algumas pessoas me confundindo com a esposa do réu. Ela fez uma pausa, permitindo que suas palavras se assentassem. Este incidente nos oferece uma oportunidade valiosa para a reflexão sobre como nossas percepções automáticas podem influenciar nossa compreensão da justiça e da autoridade. Não havia acusação em sua voz, nem amargura. Havia apenas a clareza serena de alguém que havia escolhido transformar um momento potencialmente humilhante em uma oportunidade de educação. A justiça, ela continuou, exige de todos nós a capacidade de ver além de nossas suposições iniciais, de questionar nossos preconceitos automáticos e de reconhecer a dignidade e a competência onde quer que elas se manifestem. Suas palavras ecoavam não apenas para as pessoas presentes na sala, mas para as gerações de mulheres negras que haviam lutado para abrir espaços em profissões tradicionalmente dominadas por homens brancos. A reação foi imediata e variada. Alguns presentes baixaram os olhos claramente constrangidos. Outros pareciam estar processando suas próprias suposições pela primeira vez. O advogado de defesa, um homem experiente que havia presenciado décadas de julgamentos, mais tarde comentaria que nunca havia presenciado um momento de tal elegância judicial combinada com coragem pessoal. De onde você nos acompanha hoje? Já viveu alguma situação onde teve que transformar um momento de preconceito em uma oportunidade de crescimento? Compartilhe sua experiência nos comentários. Sua história pode ser exatamente o que alguém precisa ouvir hoje. O julgamento continuou, mas agora com uma qualidade diferente de atenção. Era como se todos na sala estivessem mais conscientes não apenas do caso em questão, mas de suas próprias percepções e suposições. A presença de Mariana, antes questionada silenciosamente, agora irradiava uma autoridade que transcendia qualquer dúvida sobre sua legitimidade. Nos dias que se seguiram, a notícia do incidente se espalhou muito além das paredes do tribunal. Inicialmente, foi compartilhada em grupos privados de advogados e funcionários da justiça. Depois, alcançou as redes sociais, onde começou a gerar conversas sobre representatividade no judiciário, sobre preconceito inconsciente e sobre a experiência de profissionais negros em posições de autoridade. Mariana encontrou-se no centro de uma tempestade midiática que ela nunca havia buscado. Jornalistas queriam entrevistas. Ativistas queriam que ela se tornasse um símbolo. Críticos questionavam se ela havia politizado indevidamente o ambiente judicial. Através de tudo isso, ela manteve a mesma serenidade que havia demonstrado naquela manhã de terça-feira. Em uma entrevista cuidadosamente considerada, ela explicou: "Não busquei criar um momento político. Busquei criar um momento de ensino. A justiça não pode florescer em um ambiente onde suposições automáticas sobre competência e autoridade permanecem inquestionadas." Suas palavras foram citadas em editoriais, compartilhadas em salas de aula de direito e incorporadas em treinamentos sobre diversidade em organizações por todo o país. Mas talvez o impacto mais profundo tenha sido sentido nas conversas íntimas que surgiram nas famílias, nos círculos de amigos, nos locais de trabalho. Pessoas começaram a questionar suas próprias suposições automáticas. Pais negros encontraram uma linguagem nova para explicar a seus filhos tanto os desafios quanto as possibilidades que os aguardavam. Mulheres em posições de liderança, independentemente de sua cor, encontraram inspiração na elegância com que Mariana havia transformado um momento potencialmente destrutivo em uma oportunidade de crescimento coletivo.
A esposa do réu, que havia sido involuntariamente o catalisador de toda a situação, mais tarde procurou Mariana para uma conversa privada. "Quero que a senhora saiba", ela disse, "que admiro profundamente como lidou com toda a situação. Mostrou que é possível enfrentar o preconceito sem se tornar amarga, sem perder a dignidade." Esta conversa tocou Mariana de uma forma que ela não havia antecipado. Percebeu que seu exemplo não havia impactado apenas aqueles que compartilhavam sua experiência como mulher negra em posições de autoridade, mas também aqueles que haviam, consciente ou inconscientemente, participado dos preconceitos que ela enfrentava diariamente. Nos meses que se seguiram, mudanças sutis mas significativas começaram a se manifestar no tribunal onde Mariana trabalhava. Funcionários começaram a questionar mais ativamente suas suposições. Treinamentos sobre preconceito inconsciente foram implementados. Mais importante ainda, uma cultura de reflexão começou a emergir, onde momentos de possível preconceito eram abordados com curiosidade e humildade, em vez de defensividade. Mariana observava essas mudanças com uma satisfação silenciosa. Ela havia aprendido que a verdadeira autoridade não vem da posição que se ocupa, mas da integridade com que se navega os desafios dessa posição. Havia descoberto que responder ao preconceito com educação em vez de confronto pode ser mais transformador do que qualquer discurso inflamado. Houve, claro, críticas. Alguns argumentaram que ela havia sido muito gentil, que deveria ter sido mais contundente em sua resposta. Outros sugeriram que havia politizado desnecessariamente o ambiente judicial. Mariana escutava todas essas perspectivas com a mesma paciência judicial que aplicava aos casos em sua corte. Cada pessoa, ela refletia em conversas posteriores, tem que encontrar sua própria forma de responder ao preconceito. Para mim, a educação sempre foi mais poderosa que a confrontação. Não porque seja mais fácil, na verdade, é frequentemente mais difícil, mas porque cria espaço para crescimento em vez de apenas ressaltar divisões. O caso em si, ironicamente, teve pouco impacto na trajetória profissional de Mariana comparado ao incidente que o precedeu. Ela continuou a presidir julgamentos com a mesma competência e integridade que sempre demonstrara, mas agora havia uma dimensão adicional em seu trabalho, uma consciência mais aguda de como sua presença em si mesma constituía uma forma de ativismo silencioso. Jovens advogadas negras começaram a procurá-la, buscando orientação sobre como navegar suas próprias carreiras. Ela sempre as recebia com tempo e atenção, compartilhando não apenas conselhos práticos, mas também a sabedoria emocional que havia acumulado através de décadas de pequenas batalhas e grandes vitórias. A representatividade, ela frequentemente dizia a essas jovens profissionais, não é apenas sobre ocupar espaços, é sobre como ocupamos esses espaços. É sobre demonstrar que competência e dignidade podem coexistir com graça, mesmo, ou especialmente, quando enfrentamos dúvidas sobre nossa legitimidade. Um ano após o incidente, Mariana foi convidada a falar em uma conferência nacional sobre diversidade no judiciário. Ela aceitou, mas com uma condição. Sua apresentação não seria sobre o incidente em si, mas sobre as lições mais amplas que ele havia revelado sobre justiça, preconceito e transformação social. Aquela manhã de terça-feira, ela disse para uma audiência de centenas de profissionais do direito: "Me ensinou que os momentos mais transformadores, frequentemente, vêm disfarçados como os mais desconfortáveis. Me ensinou que a verdadeira autoridade judicial não se baseia apenas no conhecimento da lei, mas na capacidade de aplicar princípios de justiça, mesmo quando eles se estendem além dos casos específicos que julgamos." Ela pausou, permitindo que suas palavras reverberassem através da sala. "Me ensinou que cada um de nós, independentemente de nossa posição, tem momentos onde podemos escolher entre perpetuar padrões de preconceito ou criar oportunidades de crescimento. E me ensinou que a escolha que fazemos nesses momentos define não apenas quem somos como indivíduos, mas que tipo de sociedade estamos construindo juntos." A resposta foi uma ovação que durou vários minutos, mas Mariana sabia que o verdadeiro teste de suas palavras não estaria na reação imediata da audiência, mas nas mudanças silenciosas
que cada pessoa levaria consigo de volta a seus próprios ambientes de trabalho e comunidades. Nos anos que se seguiram, o caso Mariana, como passou a ser conhecido informalmente, tornou-se um estudo de caso em escolas de direito, um exemplo em treinamentos corporativos sobre diversidade e um ponto de referência em discussões sobre como responder ao preconceito com dignidade e efetividade. Mas para Mariana, o impacto mais significativo permaneceu pessoal. Ela havia descoberto uma forma de alquimia emocional, a capacidade de transformar momentos de humilhação potencial em oportunidades de elevação coletiva. Havia aprendido que a verdadeira justiça não se limita aos veredictos formais, mas se estende a cada interação, onde escolhemos ver e honrar a humanidade plena uns dos outros. Hoje, quando jovens profissionais a procuram, enfrentando seus próprios desafios de preconceito e questionamento de legitimidade, Mariana sempre termina suas conversas com a mesma reflexão. Lembrem-se de que vocês não estão apenas construindo suas próprias carreiras, estão pavimentando caminhos para aqueles que virão depois, e a forma como navegam os desafios de hoje determina quão suaves esses caminhos serão para as próximas gerações. Se esta história tocou algo em você, se reconhece a importância de transformar momentos difíceis em oportunidades de crescimento, inscreva-se no canal. Toda semana, exploramos juntos histórias que revelam a complexidade e a beleza da experiência humana, sempre buscando as lições que podem nos tornar mais conscientes e compassivos. A manhã de terça-feira, que começou com uma confusão sobre identidade, terminou se tornando um marco na conversa nacional sobre preconceito, autoridade e transformação social. Mas sua lição mais profunda transcende qualquer questão específica de representatividade racial ou de gênero. É uma lição sobre a escolha que todos nós enfrentamos quando confrontados com momentos que testam nossa humanidade. Podemos responder com raiva, que perpetua divisões, ou podemos responder com sabedoria que cria pontes. Mariana escolheu as pontes, e ao fazer essa escolha, demonstrou que a verdadeira autoridade, seja judicial, moral ou pessoal, não vem do poder de punir ou excluir, mas do poder de educar, incluir e transformar. Sua história continua a ecoar não apenas nos corredores do tribunal onde tudo começou, mas em cada coração que escolhe ver um momento de preconceito como uma oportunidade de crescimento, uma chance de construir um mundo onde a dignidade e a competência de cada pessoa sejam reconhecidas, independentemente de como elas se parecem ou de onde vêm.